Vamos lá, vamos começar. Senhor de hoje, estamos na página 29, no Portal da Confiança, introdução. Então, nós estávamos vendo os benefícios materiais, entre aspas, que tem a pessoa que confia em Deus. Quando você confia em Deus, você é recompensado, entre aspas, com alguns benefícios. Então, estamos vendo justamente as vantagens, por assim dizer, os benefícios de você confiar em Hashem, ter esse bitachon, conforme a Torá nos ensina. Então, ele agora vai discutir as vantagens que o bitachon traz a uma pessoa em suas atividades materiais. Então, os benefícios, primeiro que nada, são vários. O primeiro deles, qual que é? Você não tem estresse. Não adianta esquentar. Certo? Você não como se diz, tá livre. Uma vez que você confia em Hashem, você sabe que tudo o que Hashem faz é para o bem. Então, por exemplo, bobo, o trânsito. Ah, mas vou chegar tarde. Às vezes você chega tarde e outro chegou mais tarde que você. Por quê? Porque eles também têm estresse, também têm trânsito, e também têm todas essas situações. Então, talvez, por alguma razão, me chamam, tem que saber confiar. Obviamente que isso não inclui o negligente, o relapso, o irresponsável. Já, se você tem uma reunião às 3 e você mora mais ou menos uma hora de distância, sai às 2. Não, eu vou sair 10 para as 3. Então, aí não adianta reclamar do trânsito. Ok? Então vamos lá. Entre estes benefícios, temos a paz de espírito das preocupações deste mundo e a tranquilidade de perturbações do espírito e suas dores, resultante da incapacidade da pessoa de satisfazer seus desejos físicos. A pessoa que não tem bitachon jamais está em paz, pois sempre julga que algo lhe falta. Ou seja, ele está sempre olhando o meio copo que está faltando. Isso daqui, quando você olha somente o meio copo que te falta, o que acontece, Arthur? Falta, você tem que estar olhando falta, você tem que estar acreditando em você e em nada. Então você está sempre no pessimismo. E então, você vai ser um amargurado eterno. Está certo para você. Não, e você, mesmo se dá certo, Já estão difíceis, você vai fazer com que elas fiquem mais difíceis. e se mesmo se não estão difíceis, você vai enxergar as difíceis. Não é somente o pessimismo. E isso vai te dar uma sensação de que, toma, toma, sou um coitado. Ninguém gosta de mim. Sabe aquele cara, ninguém gosta de mim. Porque ele já está olhando o negativo. A gente, ao contrário, temos que ser otimistas e positivos, olhar e focar no que é bom. Quando você foca o que é bom, automaticamente diz, estou bem. Se você olha, estou bem, o que acontece? Tuas sensações são positivas também. Então, quem é responsável das tuas sensações? Você mesmo, de alguma maneira. Então, quando você está com confiança na Hashem, quando você confia na Hashem, automaticamente está de boa. Se cura também da doença. Também se cura. Tem médicos da alegria, tem N casos de otimismo, como te ajuda e como te impulsiona, etc. Desculpa. Não estou incomodando, não? Aí o... Mas aquele... Tiro as desculpas. Agora incomodou mais. Estou reparando que retirou a desculpa. Eu reparei, não se preocupe. Não precisava avisar. Ele quer ser inteligente. Sem comentário. Mas aquele que tem bitachon, este sim está tranquilo. Por quê? Sente-se seguro e está em paz neste mundo, como está escrito. Bendito o homem que confia no Eterno e o Eterno é sua segurança. E como diz o versículo seguinte, porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes a margens dos rios. Ou seja, na prática, ele sabe que não tem que se preocupar, não tem que ficar, entre aspas, se preocupando de onde vai vir o seu sustento, de onde vai vir a sua sobrevivência. Por quê? Que nem a árvore que está à beira do rio. A árvore está tranquila, está sossegada. Então, esses versículos são citados como prova
de que a pessoa que tem bitachon está em paz e não tem medo nem preocupação. Mesmo quando coisas ruins recaem sobre ela, pois sabe que está sendo cuidada. Ou seja, alguém está tomando conta. Mesmo que você diz, não, tudo errado. Faz parte do plano, não se preocupe. Ou seja, então você confia na Hashem. Se você confia, está mais tranquilo, sossegado. Agora, imunidade proveniente da fadiga de viajar. Outra vantagem do bitachon ao afetar a pessoa em suas atividades materiais. Então, entre os benefícios mundanos, um deles é que o fato de ter bitachon cria na pessoa paz de espírito que advém de não ter que viajar longas distâncias. Isso daqui é fundamental. Ele vai comparar na frente com que uma pessoa que precisa pegar água. Antigamente, quem tinha dinheiro, o que fazia? Um poço em casa. Ele saía de casa, tinha um poço lá no quintal, nunca faltava água. E quem não tinha condições, tinha que caminhar para trazer água do rio. E às vezes, Davam água. mas ele tinha que pagar para eles. O conceito é que a fonte dele está distante. Mas quando você confia em Deus, todo mundo precisa de água. E todo mundo, a água vem até ele, de alguma maneira. Ou você vai até a água. Alguns têm 2 passos e outros têm quilômetros de distância até a água. Mas todo mundo tem acesso à água. A pergunta é, quão perto a gente vai providenciar, entre aspas, a água de você? E isso que muita gente tem, por isso se diz abrahá, que a Parnassá esteja perto de casa. Quão perto e quão limpa, exatamente. Mas isso daqui, na prática, também faz parte. Entendendo. Essa distância é literalmente ou tipo uma facilidade, ou quer dizer uma facilidade. É uma questão também, literalmente. Quer dizer, a pessoa para ter Parnassá tem que ir até Às vezes sim, lugar. às vezes sim. Tem pessoas que mudam de lugares. Tem que mudar de lugar, é transferido para a empresa, sei lá o quê. Então ele tem que se transferir. Quantas pessoas, tem casos que tiveram que se viajar e de repente ele um novo emprego, alguma coisa e tem que, sei lá, os escritórios da empresa ficam em Curitiba ou no Rio de Janeiro. E agora transferiram ele. Simples. Quantos servidores públicos no Brasil não tem que passar na carreira dele em algum lugar distante? Um exemplo, não? Seja sei lá, qualquer cargo federal, ele é transferido para outros estados, para outros lugares, como parte da carreira, da evolução dele. Mas ese que tem água não lhe pode dar, ¿no? Esse que fez um poço não lhe pode. Pode dar. Agora, será que o outro quer receber a esmola? Tem gente que sim, tem gente que como chama, se institucionalizou. Me ajudem, estou aqui. É um coitado. Agora, o que você prefere? Ser ajudado ou ser quem ajuda? Eu prefiro ajudar. Então, Pode vender água. tem de tudo. Tem alguns que alugam. Vamos lá. Então, entre os benefícios mundanos, um deles é que o fato de ter bitachon cria na pessoa paz de espírito que advém de não ter que viajar longas distâncias. Tais viagens podem destruir o corpo da pessoa e apressar sua morte. Ou seja, o estresse, o desgaste, o jet lag. Imagina se o jet lag é num jegue, não num jet. É leg. Jegue lag. Imagina você. Poderia ser, não? Antigamente, como que era? O cara viajava em um jegue dias. Imagina como chegava às costas dele, para não dizer o resto do corpo. Jegue, você leva um coice do jegue, né? Você leva um coice do jegue. Não, mas brincadeiras à parte, é uma realidade. Então, em virtude da movimentação excessiva das mudanças climáticas aí decorrente, ele ficava exposto, etc. Então, ele tinha literalmente um problema de saúde implicando. É a mesma coisa que dizem, eu tinha uma pessoa da sinagoga, não interessa quem,
ele viajava muito para a China a comércio. Então, ele, cada vez que viajava, ele no final começou a viajar de executivo. Conversando com ele, falou, me sai mais barato. Espera aí, me sai daqui e não cola. Falou, é simples. Eu viajo de executiva, vira a cama. Eu chego lá descansado, renovado, com condições de trabalhar. Quando viajo de econômica, eu tenho que ficar lá 3 dias até pegar o fuso horário, me recompor da viagem, do desgaste, da poltrona desconfortável, sei lá o quê. São 3 dias que estou pagando hotel, que não estou produzindo nem aqui nem lá. Isso tem um custo também, um impacto na empresa. E também eu tenho que comer fora, sei lá o quê, 3 dias até começar a produzir. Do outro jeito, chego, praticamente já estou produzindo. É só o fuso horário que vou me adaptando enquanto eu trabalho. Ele falou, me sai mais barato literalmente viajar de executivo. Eu entendi, pelo menos o que ele me explicou fazia sentido. Então, cada um tem o seu jeito. E quando você cria o hábito, a executiva começa a te custar mais barato. De valores absolutos, você tem benefícios, milhas, por dentro. Pode ser. Não, está de executivo mesmo. Eu digo, você também ter o diploma, ter a confiança e tudo, também é um círculo vicioso positivo. Sim, bom, isso foi o que falamos antes, quando a pessoa que confia em Deus, que vê o meio copo cheio. Isso é círculo vicioso positivo, já. Eu enxergo as coisas bem me fazem ser, como enxergo bem, estou otimista, como estou otimista, estou bem. E aí como é um círculo vicioso positivo, e ao contrário, negativo. É virtuoso, círculo virtuoso, exato. Então, o autor cita um versículo que dá suporte à noção de que as vantagens excessivas podem fazer com que a pessoa perca sua força e apresse sua morte. Como está escrito no Teilim, ele debilitou minhas forças no caminho, ele encurtou meus dias. Ou seja, na prática, Hashem, no caminho, o caminho tem um desgaste. Ou seja, os meios vão te desgastando às vezes. Isso daqui não é bom. Ou mesmo que muitas pessoas dizem, viajaram muitos anos por como chama, questões comerciais e depois dizem, puxa, eventualmente ganhei dinheiro, mas eu não acompanho o crescimento de meus filhos. Ou seja, ele se arrepende. Eu já ouvi de pessoas que não estavam em casa. E hoje em dia, como chama, o Zoom, etc., depois da pandemia mudou muita coisa, no mundo. Mas antigamente, quantas pessoas não faziam viagens o tempo inteiro para vendas ou reuniões, sei lá o que, com gerentes, equipe, que hoje em dia perceberam que podem quase obter o mesmo resultado virtualmente. E eles se desgastam menos e têm, entre aspas, uma qualidade melhor de vida. Então, isso daqui é uma questão real. Então, para justificar sua afirmação, o autor relatará um conto. E como foi relatado sobre o caminho de um asceta ao ascetismo, ele foi uma terra distante, certo? Onde foi à procura do sustento. Então, no início de seu caminho ao ascetismo, ele foi ao ascetismo, que significa o cara que não acredita em nada, o cara que, como chama, se afasta, como chama, Eu. Eremita. Então, durante sua viagem, ao chegar a uma cidade, ele se deparou com um adorador de estrelas. Então, ele estava procurando alguma coisa, sabe? O que eu estou procurando, aquele que quer se isolar, quer procurar caminhos de como se conectar, etc. Então, a seta diz ao adorador de estrelas: quão profundamente estás enfronhado em um estado de completa cegueira e falta de compreensão em teu serviço de adoração às estrelas? Ao que idólatra respondeu: e a quem você serve? O asceta respondeu: sirva ao Criador, aquele que tudo pode, aquele que sustém, aquele que é um só, aquele que provê alimento para cada pessoa de acordo com sua necessidade. E outro igual a ele não há. O adorador de ídolos disse: suas ações contradizem suas palavras. Por quê? O asceta perguntou como é possível. O adorador de ídolos respondeu:
Se o que você disse fosse verdade, Deus proveria por você em sua cidade, assim como ele tem provido por você até agora. E você não precisaria se preocupar em vir até esta terra distante. Mas se você confia que Deus te dá toda a Parnassá, você precisa se afastar. Você não precisa viajar. O mesmo Deus que está te mandando a Parnassá na cidade distante vai te mandar a Parnassá na tua cidade. Com isso, o argumento da seta foi encerrado. Por conseguinte, ele voltou à sua terra. Aceitou ser uma seta a partir daquele momento e nunca mais voltou a deixar sua cidade. Mas já na prática, como diz aqui, o Rav Yaakov Emden argumenta que há razões válidas que fazem com que a pessoa seja incapaz de encontrar sustento no lugar onde vive e que exigem que essa pessoa viaje. Então, ele relata, isso é muito interessante, ele relata como ele próprio viveu essa situação e que a mesma não foi provocada por falta de confiança em Deus, mas sim foi porque foi a vontade de Deus que ele precisasse viajar para ganhar seu sustento. Às vezes assim Deus determinou. E ele continua afirmando que esse também é o conselho dos sábios, dos nossos sábios no Talmud. Uma pessoa que não encontra sustento numa cidade deve viajar a uma outra. Às vezes Deus faz de propósito. Essa viagem pode ser realizada por três razões. A pessoa não merece encontrar seu sustento em sua cidade natal e precisa viajar para prover para si própria em virtude de seus pecados, já que o exílio traz o perdão. 2. Deus faz com que a pessoa viaje para que ela não esteja rodeada pelas pessoas más de sua cidade. Ou seja, às vezes Deus está te tirando do meio onde você vai ser influenciado, prejudicado, afetado. 3. A necessidade de viajar pode simplesmente ser um teste de Deus. Para quê? Para ver se a crença dessa pessoa é inabalável, apesar dessas provações. Que nós vemos na prática. Na cidade, o cara é um tzadik. Quando viaja, o kasher já não é kasher, o minyan já não é minyan, a tefilá já não é tefilá. Então, na prática, peraí, como é a tua conexão com Deus quando você não está no, como diz, no seio, no entorno? Rabi Emden aponta para o fato de que muitos dos sábios judeus e mesmo de nossos antepassados tiveram que viajar em busca de sua sobrevivência. E nós vemos isso na prática. Vimos isso com quem? Primeiro, Abraão. Deus falou para ele, vai-te embora para sair da influência dos maus vizinhos em Ur-Kasdim. E falou para ir para a terra de Canaã. Quando chegou na terra de Canaã, tinha fome e teve que sair à procura de comida. E José foi para o Egito por quê? Por o mesmo motivo. Os irmãos venderam ele. E aí os irmãos chegaram ao Egito por quê? Porque tinham fome. Então, às vezes, Deus faz isso. Não é que tem que ser desculpa a expressão, um tapado. É difícil, sim, discernir e tentar enxergar essas mensagens que Deus nos manda na vida. Para ver se realmente precisa viajar. É um cara que foi morar em Londres durante muitos anos. Hoje em dia, ele ganha em libras esterlinas morando no Brasil via Zoom. Abençoado seja o Zoom. Amém. Ensina o Baal Shem Tov que a divina providência leva a pessoa a um lugar determinado. Ele explica o versículo: e irás ao lugar que o eterno teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Da seguinte maneira, como ele explica isto? Diz, você deve saber que vai de um lugar a outro porque Deus determinou esse caminho. Já você não foi parar naquele lugar por acaso. Lembro um episódio muito lindo. Uma vez estávamos com um rabino que veio de visita ao Brasil, era de outro país, e ele queria conhecer, tinha um abatedouro, que fizeram um abatedouro kasher, em Bom Jesus dos Perdões, perto, passando um pouco da Tibaia. E, Ranchones.
Então, você trabalhou lá e eu fui supervisionar uma vez. E aí, em resumo, eu fui lá com ele e era no meio do nada. Umas estradas, a gente se perdeu. Eu lembro que me marcou muito. A gente se perdeu, de repente encontramos uma não era de posada, um lugar que vendia um pouco de carvão e sei lá o quê. Aí comprou uma Coca-Cola para a gente beber, enquanto a gente encontrava e perguntar onde ficava. Eu falei para ele, mas por que você entrou para comprar a Coca-Cola? Falou, se Deus nos fez chegar a este lugar, talvez a gente precisaria fazer uma brachá neste lugar. Talvez algum motivo tem. Vamos beber um pouco de refrigerante e fazemos uma brachá, e talvez esse lugar precisava. Então, a gente não chegou aqui porque estávamos perdidos, chegamos aqui para fazer uma brachá. E conseguimos resolver o que precisava ser resolvido a nível espiritual. E a gente vê nas histórias do Baal Shem Tov quantas histórias não tinham assim. Talvez a gente não está no nível de enxergar isso, mas tem que saber que se aconteceu por alguma razão, talvez tinha que acontecer. Desde o que diz aqui. Ou seja, você deve saber que vai de um lugar a outro porque Deus determinou esse caminho. Para que seu nome lá habite. Ele orquestrou que você acabe indo para um lugar específico a fim de disseminar a luz divina naquele exato lugar. Nós fizemos aquela brachá, então disseminamos a luz divina naquele lugar. Rav Emden conclui com uma pergunta simples. Se de fato Deus orquestra e organiza de tal forma que a pessoa precisa viajar por motivos de trabalho, então por que razão esse asceta não soube o que responder ao adorador de ídolos? Então ele responde, a razão para o asceta retornar à sua casa foi por ter percebido que a viagem o aproximava de pessoas más. Por quê? Ele se aproximava de quem? De ídolos. Se aproximava de tzadikim. Então simplesmente estava sendo... A seta sequer lhe respondeu, pois não quis perder tempo dialogando com o idólatra. Diz o nosso sábio, tem uma frase que dizem Amitasek menuval mitnavel. Aquele que começa a lidar muito com imoral, se imoraliza. Se você convive muito com alguém que não tem princípios, você vai se corrompendo, se estragando. Lamentavelmente, e que nem você, de tanto mexer na sujeira, você vai acabar fedendo. É muito simples. Então, tem que saber na prática esse conceito, levar na prática. Então, o homem que tem bitachon não precisa viajar para prover por si e por a sua família, pois Deus pode prover por ele em sua própria cidade. Consequentemente, ele está isento do estresse envolvido nas viagens de longa distância, bem como do dano ao organismo que estas acarretam. Muitas vezes você precisa nomear alguém para fazer algo por você. Então você diz, não, não vou pagar essa comissão, vou fazer o mesmo, por exemplo. Só que às vezes isso daqui te distrai do teu verdadeiro foco, da tua missão, da tua função, do teu trabalho, do que você precisa fazer. Então, nesse caso, qual a situação? Fazer você o que você precisa ser feito, o que você precisa fazer. Tá claro? Então, por exemplo, outro benefício é o emprego sem perigo, isento de perigo. O que significa? Entre os benefícios materiais, vemos que o bitachon instila na pessoa uma paz de espírito e do corpo decorrente do fato de não ter que realizar trabalhos difíceis, nem se engajar em ocupações que cansem seu corpo. Essa pessoa também estará em paz em virtude da capacidade de abandonar o serviço dos reis e suas leis e evitar a corrupção de seus serviçais. Tem gente que às vezes diz, bom, não tenho opção, eu tenho que ir. O meu trabalho é esse, fazer o trabalho sujo, como se diz. Você não precisa fazer o trabalho sujo. Você faz o trabalho sujo não porque precisa, porque você quer, é uma opção. Se Deus te manda para Nassau, Ele pode te mandar para Nassau fazendo algo decente, algo
digno, algo correto. Senão ninguém é matador de assassino de aluguel porque não tem parnassá. É simples. Então, cada um tem que saber, hein, que você, entre aspas, tem escolhas, e você faz as suas escolhas. Então, a pessoa que confia em Deus escolhe como meios de subsistência para si aqueles que acarretem um descanso maior para seu corpo, um nome respeitado e que deixem seu coração livre de preocupações. Essa pessoa também escolhe as ocupações que mais o ajudem no cumprimento da Torá. Tudo isso se deve à sua forte crença em que os meios de subsistência não acarretarão nada a seu sustento nem farão com que algo lhe falhe. Seus meios de subsistência apenas serão aumentados ou diminuídos por um decreto divino, abençoado seja ele. Assim sendo, a pessoa não sente necessidade de escolher uma ocupação estressante. Pelo contrário, ela escolherá uma ocupação que envolva pouco estresse e seja propícia a seu cumprimento das mitzvot. Então, a seguir, o autor cita um versículo como prova de que a pessoa não se torna rica por meio de viagens. Como diz o versículo, Birkat Hashem Itashir. Pelo contrário, é Deus quem faz com que a pessoa seja rica ou pobre. Quem te manda realmente ganhar o bilhete da loteria é Hashem. Consequentemente, eu só tenho que comprar um bilhete. Eu não preciso, na Mega Sena, fazer aquela, como chama? Aquela que tem, não sei como se fala. Tem várias opções. 6 números tem que escolher. Se Deus quer que eu vou ganhar com esses 6 números. Não, eu vou fazer aquele joguinho que escolhe, sei lá, não sei quanto pode escolher. Mais caro. É muito mais caro, mas aí aumenta minhas chances. Então, a chance pode ser exatamente, entre aspas, as mesmas. Se Deus quer, eu vou ganhar. Se Deus não quer, não vou ganhar. Só que você precisa jogar. Precisa jogar porque Deus quer que a gente faça a nossa parte, entre aspas. Deus criou um sistema no mundo que chama natureza. Óbvio que se Deus quiser, vai crescer sozinho. Eu não preciso nem arar nem semear. Mas se eu arar e semear, primeiro, são maiores as chances de crescer, e segundo, vai crescer com muito mais quantidade e qualidade. Agora, se Deus quiser, eu posso ir na rua e encontrar o bilhete ganhador jogado no lixo. Alguém foi lá e não enxergou direito, falou, puxa, não ganhei nada e joga no lixo. E na prática ele ganhou. Mas ele não podia contar com isso. Perdão, por isso que eu estou falando. Você tem que fazer a tua parte. Deus quer que você faça. Entendeu? Como está escrito. Porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem de um deserto que a elevação provém. Mas só Deus é que é o juiz. Que a este rebaixa e aquele eleva. Hashem é que, como a gente fala, na tefilá de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente fala aquele Mashpilaf Meromem. Ele te derruba e te levanta de novo. Em todo num instante. De modo similar, como consta no próprio Teilim, ele me faz repousar em campos verdes, verdejantes, conduz-me a águas tranquilas. Que é o famoso salmo do caminhoneiro e do táxi. As pessoas pensam que foram os caminhoneiros que redigiram esse capítulo. Deus é meu pastor, sabe? Então, Hashem que ele te deixa no sossego. Ele te providencia isso. Então, entre os benefícios materiais, vemos que a pessoa que tem bitachon terá menos angústia nos negócios. Se, por exemplo, não conseguir vender sua mercadoria ou não conseguir cobrar uma dívida que lhe é devida ou se ficar doente fisicamente, você não fica preocupado, sabe que tem alguém que está cuidando de você. Obviamente, a pessoa ficaria aborrecida ou até zangada se lhe acontecesse algo assim. Contudo, aquele que tem bitachon não deixa que nenhum desses fatores o aborreça. Você não vai perder a calma. Isto porque a pessoa sabe
que o Criador abençoado seja soluciona seus problemas de forma melhor do que ela mesma faria e escolhe com mais propriedade o que é melhor para ela. Então, às vezes, você está procurando a solução num lugar, como está escrito, porém, somente pelo Eterno espera minha alma em silêncio, pois Ele é que me traz esperança. Que mimeno tikvati, é dele que vem minha esperança. Então, Deus sabe o que é melhor para cada pessoa. E assim sendo, a esperança da pessoa deve ser colocada apenas nas mãos de Deus. Nós devemos saber simplesmente confiar, nos entregar a Ele. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quarto motivo que a pessoa pode ir para outra cidade, tem uma missão a cumprir lá. Às vezes a pessoa, às vezes, nasce em Buenos Aires, e a missão de vida é vacinar algo assim. Pode ser. Você está querendo justificar por que você veio aqui rezar hoje de manhã? Não, ele falou 3 motivos, tem um quarto. Mas por isso, é verdade, existe. Mas aí a gente faz chegar a isso. Isso que aprendimos, por isso que citamos o exemplo de Abraão, o exemplo também de Yosef. Às vezes a gente faz que você vai para lá por alguma razão que a gente desconhece. Em português a gente diz ninguém é profeta nessa terra. Então tem que ir num lugar distante às vezes. Pode acontecer. Ou talvez, também pode acontecer. É muito mais fácil, voltamos ao que falamos no motivo anterior. Por que você precisa ir para outro lugar? Porque num lugar novo que você está chegando, você tem uma missão lá. E por que aí? Não poderia ter essa missão onde você estava? Que onde você estava, como você falou, lá tem os amigos, tem a família e tudo mais. Ele talvez não tivesse conseguido desenvolver com a mesma, vamos dizer, com o mesmo ímpeto. Que lá todo mundo vai dizer, cara, vai sair com isso, a gente te conhece, a gente cresceu junto. Não sei se entendeu. É como se tivessem te puxando para baixo. Então você precisa sair do lugar onde tem mais influências. Pode ser, realmente. Fala, santo de casa não faz milagre. Por isso. Então, por quê? Porque na prática fica mais difícil. Às vezes sim, realmente é mais fácil. Uma vez perguntaram ao Rebbe que ele mandava os shlichim, os rabinos, etc., para lugares distantes. Ele falava, eu mando lugares distantes fisicamente, mas muito próximos emocionalmente. Por quê? Porque quando você precisa mandar alguém, por exemplo, para fazer uma coisa difícil em um lugar distante, você que manda. O mais qualificado ou menos. Não é um castigo, é um privilégio. Entendeu? Como dizem, o Navy SEAL. Quem são os Navy SEAL? São, teoricamente, os mais preparados que vão para as missões mais difíceis. Mas sacrifica o menos preparado, o menos capacitado. Justamente pela complexidade, eu preciso mandar o melhor. E o melhor é aquele que me garante a segurança e a confiança. O comando. Ele que tem que... Eu não vou estar investindo mais. Mas muitas vezes o comando não recebe, fica na surdina, ninguém sabe quem é. Mas é aquele que garante a segurança, na verdade. Aquele que, na hora de vamos ver, o presidente sabe que com ele que ele pode e deve confiar. Então, na prática, às vezes, não necessariamente um castigo, como muitos alegam que, puxa, me mandou para um lugar distante. Ao contrário, não é? Um bom dia para todos. Bom dia, Chico.